Oi, Pri. Que Oi, tá me prazer. ouvindo? Tô maravilhosa. Como é que tá aí Ai, no meu Rio? Deus. Morrendo de nervosa aqui. Tá em casa. Deixa das tuas graças. Tentando arrumar aqui. Vamos esperar um pouquinho o povo chegar. Beleza. E aí, muito calor no Rio? Na verdade, não, né? Deveria até estar mais, porque a gente já tá na época do verão, mas tá uma temperatura boa. Não tá nem quente, nem muito frio. Ah, mano, igualzinho aqui. Uma loucura. De Mas eu gosto. menos Prefiro um. assim do que muito calor. É, com certeza. Aqui tá de menos um a 30 graus uma semana. Caraca. Não, aqui fica entre os 17 até no máximo 25. Ai, muito bom. É bom. Temperatura gostosa. É, até 25 a gente aguenta. O nosso não é Belém que a gente cozinha. Caraca, eu acho que eu nem vou mais me acostumar quando ficar ir a Belém, porque é muito quente. Eu já Eu passo morria mal. lá. É, eu já morria lá antes também. Passo mal, as pessoas acham que é frescura, não é? O corpo já não se adapta. Esperar um pouquinho mais. Bom, gente, boa tarde para quem já está nos acompanhando. Agradeço a presença de vocês. Agradeço o convite aceito da Pri, né? Que topou estar aqui conosco. Boa tarde, Beta. E me permitam iniciar de um modo diferente hoje. Hoje é dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, dia também para refletirmos acerca da nossa herança patriarcal, escravocrata. Dia de todos e todas as brancas constituídas numa civilização burguesa e que permanecem reiterando o racismo e sobrevivendo dos pilares da exploração do proletariado moderno. Então, os convido a pensar, a refletir seus lugares sociais, a se descolonizarem. Pergunto quantas mulheres pretas lhe cruzaram o caminho. Quantas lhe vêm à memória em lugares de privilégio? Quantas vocês se relacionaram de forma afetiva e amorosa? Quantas vidas para vocês de fato importam? Vidas pretas, vidas de mulheres pretas. Para tanto, leio a canção de Bia Ferreiro para se pensar outros lugares, para se pensar outros feminismos, porque eu, Camila, já não aceito ser mais a carne barata do mercado. Então, inicio para vocês com a canção da Bia Ferreira. Sempre deixando para amanhã, a milhano que vocês estão queimando o sutiã. Sempre deixando para amanhã. E nós, as mulher preta, nós só serve para você mamar na teta? Ama de leite dos brancos? Sua avó não hesitou quando mandou a minha lá pro tronco. De dentro do AP, ar-condicionado, MacBook, você vai dizer que é de esquerda, feminista, defensora das mulheres. Posta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala nem condiz com a sua conduta. Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai. Para você ver, não sabe o que é trabalho. E quer ir lá dizer que entende sobre as lutas de classes. Eu sugiro que você se abaixe, porque meu tiro é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto. Eu vou te perguntar. Você me responde, se me aguentar. Guria, quantas vezes você correu atrás de um busão para não perder a entrevista? Chegar lá e ouvir um não. Não insista, a vaga já foi preenchida e você não se encaixa no nosso perfil. Então, para a gente começar a pensar hoje, nessa tarde de sábado, a refletir sobre os nossos lugares enquanto mulheres, para falarmos de um feminismo que eu insisto que é um feminismo interseccional, um feminismo
descolonial, porque é isso que o Vidas, aqui que o Vidas importam, né? Mas, sobretudo, pensarmos hoje um feminismo e uma sexualidade preta, né? Diante dessa alusão. E não à toa eu escolho a Pri, que, para quem não sabe, a Pri se formou na mesma universidade onde eu me formei, ESAMAIS, em Belém do Pará. Temos muitos amigos em comum, temos muitos amores em comum. Sim. E a Pri foi se tornando aos poucos uma amiga querida, que eu pude há pouco tempo rever no Rio de Janeiro, junto com a Rose, enfim, né? Estivemos lá nos reunindo. E eu inicio desse modo, né? Para que nós possamos pensar, sobretudo hoje, no dia 25 de julho, onde a todo momento a gente está falando de feminismo, né? Que o feminismo ele não é uma pauta romantizada como muitas defendem. O feminismo se faz na rua, né? Que o feminismo, ele, embora surja de uma burguesia, desse lugar, dessa mulher branca, né? Detentora de um saber, precisou ter um feminismo preto e hoje o feminismo interseccional que busca pensar todas as mulheres em suas diversidades e também pensar a sexualidade atravessada por um corpo LGBT. Então, dito isso, a palavra é tua. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, minha amiga. Ai, meu Deus, eu que agradeço muito, muito estar aqui. Eu acho que o teu projeto é um projeto muito necessário, porque falar sobre esses assuntos que, infelizmente, em pleno século XXI ainda são tabus, é de uma importância, assim, surreal. Então, antes de qualquer coisa, eu queria muito te agradecer por isso e dizer que eu tô nervosa. Então, se eu viajar muito, tu vai me aparando aí. A gente viaja juntos. Porque eu viajo às vezes. Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui. E me apresentando, eu sou Priscila Carvalho, eu sou graduada em psicologia, tenho uma pós em avaliação psicológica, mas atualmente não atuo como psicóloga, embora essa profissão seja muito importante na minha vida e que me construiu a pessoa que eu sou hoje. Mas atualmente eu tenho uma loja de sexy toys, uma loja de produtos e brinquedos para maiores de 18. E essa loja tem como proposta não somente vender produtos, mas falar e discutir sobre sexualidade. Então, enfim, é um projeto muito bonito que nasceu no meu coração e eu espero que vocês gostem também. Se vocês quiserem procurar, é só procurar o @lovefarmshop. Dito isto, vamos lá falar sobre feminismo e sexualidade. Então, eu acho muito importante falar sobre que o feminismo, ainda que seja uma causa, uma só causa, ele tem muitas vertentes. Não é à toa, como tu acabaste de dizer, né? Ele começou por uma classe burguesa, por mulheres brancas, e que essa primeira onda, ela traz uma tentativa de um lugar de uma mulher branca dizendo que, por exemplo, quer trabalhar, quer ter acesso ao voto, e que mulheres pretas na mesma época vêm dizer que, ei, peraí, olha para mim que eu já trabalho desde quando eu nasci. Eu estou aqui, eu fui criada trabalhando, então bora abrir esses horizontes, né? Não é só perceber. Eu acho que o feminismo tem muito disso, não é só perceber a sua
a sua causa, mas uma causa mais geral. E mesmo que mulheres pretas tenham dito isso logo no início, parece que isso foi abafado até os dias de hoje, com o feminismo da terceira onda, que traz essa proposta de interseccionalidade e que não somente de mulheres pretas, mas pensar o feminismo atravessado por várias outras coisas, e não só em relação à classe, mas a classe, a gênero, uma rede maior, como, por exemplo, o movimento LGBT, né? Mas é interessante pensar que o feminismo, como tem só uma causa, essas pessoas, esse movimento é um movimento que reconhece que existe uma opressão do patriarcado em relação às mulheres e que é necessário uma luta contra isso. E aqui a gente não está dizendo especificamente em relação a um homem específico, né? Dizer, não, eu tenho que lutar contra este sujeito. Mas é lutar contra uma estrutura. Porque o patriarcado, assim como o machismo, assim como o racismo, são fenômenos estruturais. As pessoas tendem a perceber o mundo dessa forma. E é necessário que a gente traga esses debates para que as pessoas possam olhar para esse fenômeno de forma diferente, né? E perceber que mulher não é apenas uma pessoa que nasceu com uma vagina e que precisa usar rosa e que tenha essa divisão, né, de gêneros do tipo homens usam azul e mulheres usam rosa. Tem que perceber também que mulher pode nascer com um pênis e que isso não a torna menos mulher. Enfim, tem um montão de coisas para falar sobre É porque feminismo. a questão do mulher, né? E é legal tu abrir esse espaço logo no início, Pri, é que a mulher, se constituir mulher, é um entrelaço psíquico-social. Sim. Porque não se trata desse aparelho biológico em que, por muito tempo, e nessa atual conjuntura, se remonta novamente, em que a mulher é apenas um mero aparelho reprodutor. Então, quando tu dá início à tua fala, é justamente nós pontuarmos isso. Tornar-se mulher, né, como as feministas de primeira onda já mencionavam, hoje pode ser pensado também, sobretudo, no sentido psíquico. Quando a gente vai pensar as mulheres trans, que têm o seu corpo habitado por um masculino, né, por um sexo masculino, mas que diante da psique, né, e diante daquilo que se construiu, que é para mulheres e para homens, eu também, enquanto um corpo transexual, não me encontro padronizada, né? Então, romper com essa questão. Sim, e essa dicotomia, né, essa relação com o gênero é algo muito importante de ser debatido, porque existem pessoas também que não se identificam nem como homem nem como mulher. Então, é importante a gente dar visibilidade a isso, sabe? Dar visibilidade a essas pessoas também. Que agora, né, o movimento LGBT não é somente LGBT, é LGBTQIA+, porque agora a gente entende que existem pessoas que se identificam de forma muito diferente e que têm atrações de forma muito diferente, e não só essa padronizada de que homem tem atração por mulher e que mulher tem atração por homem e que o que foge disso é anormal ou doentio. E lendo sobre, né, feminismo enfim, essa relação que o feminismo tem com a sexualidade, a gente consegue ver várias coisas que faz com que pessoas até hoje pensem que o que foge do padrão é doentio ou anormal. Para quem não sabe, eu me formei em psicologia, né? E o meu TCC foi sobre formas de se fazer sexo diferentes. Foi sobre fetiches,
sobre, como dizia Lacan, perversões sexuais. E que essas perversões não necessariamente têm um sentido de ser ruim, mas de ser perverso, de ser contra, de ser diferente do que o padrão estabelecido, do que é o padrão estabelecido, né? Então, para que a gente possa entender um pouco mais, pessoas que utilizam do sexo anal eram vistas como doentias. Até hoje, na verdade, em alguns países islâmicos, sodomia, que é o nome dado às pessoas que praticam sexo anal, são presas, sabe? E são presas com umas sensações de liberdade até 10 anos. Então, é para a gente pensar e perceber o quanto que de uma forma ou de outra tudo é político e que o político está sempre atravessando o nosso desejo sexual e que assim como isso acontece, por exemplo, né, em países islâmicos, a gente, né, mulheres e não só mulheres, mas pessoas que nascem com vagina são ultrapassadas, são atravessadas por esse político de uma forma muito cruel. E que isso vem acontecendo há muitos e muitos anos. No começo do século XIX, na verdade, no final do século XIX, começo do século XX, isso foi assim um boom que chegavam a, por exemplo, as pessoas que faziam uso da masturbação, meninas chegavam a ser mutiladas por isso, sabe? Por exercer esse prazer. E até hoje, né? Isso acontece também em países islâmicos. E não só. Na China também tem alguns países que utilizam dessas manobras para retirar o poder do nosso autoconhecimento, né? Falando em relação ao feminismo, existem muitas vertentes e algumas vertentes são contra algumas formas de se perceber mulher, por exemplo, são contra as marchas das vadias, acham que talvez esse extremo, né, seja ruim e que a mulher não precisa se mostrar dessa forma para ter respeito, muito pelo contrário, precisa ter precisa ter uma forma, uma aparência na sociedade para que isso te traga respeito, e isso tem muita relação com a primeira onda, com as feministas brancas e que tinham um poder aquisitivo, eram burguesas e E que esse corpo também era modelado de outra maneira, né? totalmente, e que A as propostas sexualidade eram redimida. diferentes. As propostas eram diferentes, né? E aí a segunda onda vem com essa pegada de não, peraí, meu corpo, minhas regras, eu vou queimar os sutiãs, eu não preciso disso para me reconhecer mulher. Também tem uma ênfase em relação ao movimento LGBT, né? Foi quando as pessoas, não, peraí, sexo precisa ser também uma pauta aqui, não é alheio a isso, muito pelo contrário. Tem muitos cortes que são feitos pelo sexo, pela sexualidade, e isso dá poder aos homens. Então a gente precisa rever essas coisas também, porque isso pode fazer com que a gente tenha o autoconhecimento e assim se empoderar, né? Tipo, retomar o poder que a gente já tem, descobrir isso e fazer com que as pessoas possam nos perceber dessa forma poderosa, faz com que haja um equilíbrio entre essa ditadura em relação à dicotomia padronizada de homem ou mulher.
Uma outra dicotomia importante, né, Pri, que tu já deixa nas entrelinhas, quando tu fala os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa, é no sentido de quanto que é taxativo, né, a mulher para casar, quando a gente pensa em gênero primeiro, né, a mulher para casar, né, aquela que está todo no padrão social, que é a mulher para namorar, é a mulher que vai à igreja, é a mulher que é boa para cozinhar, né? E tem a mulher, a prostituta, que eu vou lá e me utilizo do corpo dela, né? Para fazer o que bem quero. Porém, quando esta para casar, ela pode ser prostituta na cama. Sim. Né? E aí vem uma outra cobrança, que é as performances que se apresentam nos filmes pornôs. E Então, que quando a gente também pensa, né? e que também é de forma padronizada, né? Por exemplo, os filmes pornôs têm as mulheres majoritariamente são brancas, que têm a pepeca rosa, que têm os lábios super simétricos e não assimétricos, como não, geralmente a maior parte das mulheres tem. Tem a relação também de submissão, e não que isso seja errado, mas errado no geral, né? Não que mulheres não possam sentir prazer sendo submissas, mas essa padronização no pornô faz com que as pessoas acreditem que só é esta via que existe para sentir prazer e, e são educadas, né? Por Eu esta tenho que via dar que prazer é. ao homem, eu não posso sentir prazer, Sim, né? e que é utópica, porque não acontece dessa forma, né? No, no real, na vida. E aí teve um outro momento que tu também traz essa questão, né? Da padronização, que tiraram fotos, filmaram, enfim, sei que vazou o nudes, né, da genitália de uma mulher preta. E, nossa, quando isso foi pro Twitter, quando isso foi pro Facebook, Instagram, enfim, as redes sociais, uau, né, que vagina bonita! No sentido de que era uma vagina, né, toda padronizada, simétrica, opa. Então, inclusive, quando tem um demarcador de raça aí, ora, tudo aquilo que não é padrão, que a maioria se a gente for, que é um papo de adultos, é uma Sim, live para adultos, a maioria das vaginas de mulheres pretas não são rosas, sim. correto? E E nem aí, das brancas, né? nem E das nem de brancas mulheres também, nem brancas. das brancas. E aí é uma questão de que a gente vê o quanto que o nosso corpo, ele a todo momento é um corpo político, sim, como tu bem dizes, porque ele a todo momento está sendo um corpo rechaçado a partir do gênero, a partir da raça, Sim, a partir de todos esses modelos que a sociedade impõe do que é o correto, do que é o errado. Então, o quanto que, se nós formos pensar a sexualidade, lembrando que todo o nosso corpo é sexual, né? E é perfeito quando tu fala em Lacan, porque muitas feministas não, falaram muito mal de Lacan por muito tempo, mas quando eu leio Lacan, a todo tempo ele está denunciando esses padrões. Ele está dizendo que aquilo que ele chama de perversão sexual, ele não fala, pelo menos é como eu entendo e acredito que tu também, não é a perversão no sentido de menosprezar esse corpo, mas de dizer que o nosso corpo ele é múltiplo. Eu posso ter prazer no toque numa orelha, eu posso ter prazer com o pé, eu posso ter prazer por todo o meu corpo. E Lacan abre a oportunidade também de questionar as identidades sexuais, que é o que tu tens falado também. Né? De dizer, ora, por que existe racismo? Por que existe LGBTfobia? É porque aquilo que eu me identifico, a imagem que eu tenho diante do espelho, não consegue suportar o que é diferente, eu tenho que padronizar.
E é interessante também pensar que, assim como Lacan, Freud também, né, eles sempre estiveram ali para dar uma alfinetada na galera, para dizer não, as coisas não são tão simples assim. E que é importante dizer que todo essa padronização e essa utopia em relação à sexualidade, do que é certo e do que não é, sempre esteve com base na medicina e no direito. Eles estavam ali do lado, né, dizendo o que pode e o que não pode dizer. E essa época a gente consegue perceber muito sobre o que acontece, né, nos contextos e o quanto que o homem branco e burguês tem mão nisso, sabe? Em dizer, por exemplo, que. E é óbvio também, né, a religião. Em dizer que o que foge do coito, do pênis e vagina, é anormal. Então, sexo oral é anormal, sexo anal é anormal, sexo entre duas pessoas do mesmo sexo é anormal porque não vai ter filhos. Enfim, né? Traz essa padronização com esse pensamento cheio de preconceitos que não dá lugar ao desejo do sujeito. Não dá lugar o que faz esse sujeito sentir, sabe? Algumas pessoas na loja chegam e dizem: Ah, Priscila, me diz alguma coisa para aumentar a libido. Eu sempre fico. Vamos conversar sobre isso? Porque Existe alguma coisa? quando acontece. Porque a libido, ela não é somente sexual, sabe? A libido é uma energia vital, ela te faz querer fazer algo, ela te faz querer viver. Então eu sempre digo, mas o que tá acontecendo? Tu tá com falta de vontade de transar ou tu tá com falta de vontade de existir? Porque existe diferença nisso, sabe? E o que faz a gente ter desejo, o que faz a gente perceber o mundo assim, sexual, é muito em relação ao nosso autoconhecimento, sabe? A gente percebeu o que faz com que a gente dê aquele estalo. Porque se a gente ficar prestando atenção em relação aos padrões e não se permitir, a gente fica muito limitado. E isso faz com que a gente perca oportunidades, né? E aí a gente vai fazendo uma coisa que sempre faz e isso vai, a energia vai sendo desgastada e é óbvio que vai diminuindo. Então eu sempre digo, o que está acontecendo? É a falta do desejo sexual, mas como que isso aconteceu já faz muito tempo, mas e eu acho que agora, pelo menos, né, nesse contexto de pandemia, nesse contexto em que a gente, de uma forma ou de outra, se encontra limitado em muitos aspectos, né? E não é só uma limitação de corpo, de área, de fique em casa, mas é uma limitação também de saúde mental, porque tu não consegue fazer muitas coisas, né? E a gente tem que pensar ainda que a maioria das pessoas no Brasil vive em casas pequenas, então não é é muito complicado. Então, sentir tesão em contextos assim é também o que se pensar, né? Enfim, eu tô viajando já. Tá maravilhoso, Pri. Mas, enfim, voltando ao feminismo e essa relação, né, com a sexualidade. Tem muito o que se pensar em que o que acontece e o que é possível de exercer uma sexualidade que não seja atravessada por esse padrão, que não seja atravessada por essa política, por essa tentativa de limitar o nosso desejo, né? Se a gente pensar sobre isso, fica muito restrito.
E eu acho que o feminismo também tem muito o que falar em relação a isso. Eu acredito muito nessa segunda onda e na terceira, em que é necessário que a gente perceba o lugar da mulher através do sexo, através do gênero, através do nosso lugar identitário, sabe? De perceber o que a gente precisa para tentar equilibrar isso, né? Porque o feminismo, diferente do machismo, a gente não quer ficar acima dos homens. A gente quer ter direitos iguais. A gente quer ter equilíbrio. E tem um texto da Ruben Gale que eu queria muito indicar, que chama Pensando o Sexo. Nesse texto, ela fala sobre muitas coisas assim muito importantes em relação ao quanto que o nosso corpo é político, né? E o quanto que a política tem atravessado a gente. Ela dá vários exemplos do quanto que é necessário a gente repensar o modelo que atualmente se encontra de mulher não poder falar sobre sexo e quando fala de duas uma, né? Ou é puta e quer sexo e é por isso que tá falando, ou está muito desesperada e que leva para esse lado do doentio, né? Da anormalidade. Ai, meu Deus. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode pensar em relação a. Eu, por exemplo, eu percebo que o fato da gente conversar sobre isso já abre espaço para que as pessoas possam pensar, para que as pessoas possam conhecer, né, essa diferença que ocorre entre o corpo que é oprimido e o que o opressor pode fazer. Da mesma forma, em relação à branquitude. E, e o quanto que a gente pode tentar equilibrar isso, né? Pode tentar reduzir danos, pode tentar fazer com que as pessoas estejam mais confortáveis. Eu acho que o feminismo tem uma das vertentes, né? Tem trazido isso, tem pensado num corpo total, assim. Tanto de pessoas que se sentem como mulher, mesmo tendo pênis, quanto pessoas que têm vagina e não se sentem mulher. É Sim. isso. E como tu disseste, é muita coisa para a gente pensar, né? Então, pensar também o quanto que, quando tu vens falar de desejo, né? Esse desejo que ultrapassa o nosso corpo, não é simplesmente um desejo do, do, do bem comum, né? Desejar algo, não é só desejar algo, né? Mas eu acredito que o desejo que tu também falas passa por essa nossa conversa, de tentar, né? Hoje, inclusive, tá muito em alta a palavra desmistificar, as pessoas têm que se desestruturar. E eu tenho dito, não, gente, a gente tem que descolonizar. Inclusive, até te mandei uma Sim, mensagem rindo, eu falei assim, vamos descolonizar essa xoxota, né? Porque descolonizar a questão de, a todo momento, principalmente pensando o nosso corpo enquanto político, o nosso corpo tem sido atravessado, como Freud já dizia em 1905, pelas questões de pênis e vagina. Transcender a essa questão é entender que o nosso corpo, e aí nosso corpo feminino, nosso corpo, eu enquanto mulher preta, ele não é atravessado tão somente por esse órgão biológico. E aí tu me faz pensar, Pri, esses dias eu só lembrava de ti,
quando Deleuze vai falar sobre o corpo sem órgãos. Depois, quem tiver interesse para poder ler, eu lembrei muito de ti. O que é que ele vai dizer? O corpo sem órgãos vai lutar contra o organismo. O organismo a gente pode entender a nossa sociedade patriarcal e machista. Porque, pensando no nosso corpo biológico, o organismo é aquele que vai dizer como o coração deve funcionar, como o pulmão deve funcionar, né? Como a vagina, o pênis, e aí vai. E o corpo sem órgãos, que tem muito a ver com o conceito que tu fala de um corpo político, é um corpo que está vivo e que precisa ser pensado para além dos padrões. E isso tem completamente conexão com o que o Lacan vai dizer sobre perversões sexuais. O meu corpo, embora seja demarcado por uma raça, e em todo momento eu tenho dito isso, que a raça ela é um demarcador que vem antes do gênero e da sexualidade, porque nós mulheres pretas, e aí eu também vou fazer uma indicação, leiam Luana Tolentino, né? Inclusive, ela tem um livro que é possível uma educação antirracista. Mas a Luana, ela vem pensar o nosso corpo, um corpo sem órgãos, um corpo político, enfim, enquanto que a mulher preta, ela é constituída tanto na sexualidade quanto no gênero, ora hipersexualizada, ora como monstruosa. E que a opressão que passa por esse corpo, ela é uma opressão muitas vezes tripla, quádrupla, porque a raça vem antes. Então, ela é uma opressão que se apresenta pela via do gênero, pela via da sexualidade, pela via da classe. Então, muito mais do que eu preciso me desconstruir, eu preciso me descolonizar, que é o que a Priscila vem falando desde o começo. Tudo que a gente sabe sobre o nosso corpo, tudo que a gente aprendeu até então sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre machismo e etc., é a partir de uma visão colonial. Total. Né? Então, descolonizar é eu ler a história do Brasil, eu ler os sociólogos, os psicanalistas, os psicólogos que têm tratado essas questões. Então, pensar esse corpo que é um corpo identitário. É muito importante quando tu traz isso também, Pri. Então, é a partir da nossa identidade que essas estruturas elas podem ser quebradas. Porque, ora, a Priscila, enquanto mulher branca, e aí a gente teve um papo que eu vou dizer aqui que foi muito bacana, que a Priscila se diz assim, ora, eu sou racista, estou me desconstruindo, ou melhor, estou me descolonizando. Porque entender que o racismo é algo que é colonial e que construiu corpos pretos e corpos indígenas de modo diferente dos corpos brancos, é a gente atravessar o feminismo de Simone de Beauvoir. Sim. É a gente pensar um feminismo hoje interseccional. Porque quando eu penso um feminismo interseccional, eu posso pensar que mais do que um corpo político, mais do que um corpo sem órgãos, mais do que um corpo, né, atravessado por uma perversão sexual, é um corpo que eu possa entender a sexualidade tirada do anormal. Porque aí a gente pode fazer diálogo, né? E aí algumas pessoas vieram perguntar, mas poxa, né? No dia 25 tu trazer uma mulher branca para pensar isso, justamente. Porque eu, a todo momento, estou racializando os discursos. Mas a possibilidade de entender, já que eu aposto na interseccionalidade, como a Priscila entende sexualidade e feminismo e como ela pode estar frente a esse movimento antirracista. Sim.
uma das coisas, né, que eu acho que o que a branquitude pode fazer, além de repensar os seus atos, é dar visibilidade, né? E eu tinha até separado um texto aqui de uma mulher que eu não sei muito pronunciar o nome dela, mas eu vou tentar. É a Sojo Truth, que ela esteve, assim como as sufragistas, né, dessa primeira onda do feminismo, que eu tinha mencionado logo no começo, e ela esteve em uma convenção que mulheres brancas estavam tentando, né, e buscando esse posicionamento de reconhecimento como mulher, mas com aquela base, né, classista, burguesa, enfim. E ela fez uma fala e eu queria ler, se vocês me permitissem. E que eu acho muito, muito, assim como a Bia, né, a Bia que tu mencionaste logo no começo, eu acho que não tem, não tem muito como a gente colocar em equilíbrio isso, né? É óbvio que mulheres pretas, e eu ainda falo mais, mulheres trans pretas têm uma posição assim que precisa muito de atenção e de visibilidade. Deixa eu ler para que vocês possam entender um pouco, né? Ela está numa convenção dizendo, dentro dessa convenção de mulheres brancas e também de alguns homens pretos. E ela fala assim: muito bem, crianças. Aonde há muita algazarra, alguma coisa está fora da ordem. Eu acho que essa mistura de negros e de mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Alguns homens ali disseram que mulheres precisam de ajuda para subir na carruagem, né? Com aquela base classista de que eu sou mulher, então eu preciso que o fulano abra a porta do carro para mim. Mas enfim, subir na carruagem e devem ser carregadas através das valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagem ou a saltar das poças de lama. E nunca me ofereceram um melhor lugar. Ela dizendo aqui, né, o que é o corpo preto, mesmo nessa sociedade em que elas estavam lá falando, né? E eu não sou uma mulher, por isso. Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei colheitas nos celeiros. E homem algum poderia estar na minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que tivesse oportunidade para isso, e suportar os açoites também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles sendo vendidos pela escravidão. E quando eu clamei à minha mãe, ninguém me ajudou, só Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Daí daí eles falam sobre coisas da cabeça que eles chamam de intelecto. É isso, querido. O que é que tem a ver com os direitos de mulheres e dos negros? Se o meu corpo não tem mais um quarto do seu cheio, por que me impediria de completar a minha medida? Daí aquele homenzinho preto ali disse que uma mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem porque Cristo não era uma mulher. E de onde veio o seu Cristo? De onde veio o seu Cristo? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas essas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens não a deixem fazer o que elas querem. Esse discurso dela, né, foi altamente
espalhado pela internet por conta desse corte que ela faz em relação à mulher preta e à mulher branca no meio do feminismo, né? Quais são as pautas que se diferenciam nessa conversa, nesse movimento? O que a gente precisa entender é que, ainda que o corpo da mulher branca seja atravessado por, por coisas que não são legais, ainda assim a gente ainda tem um privilégio. Ainda assim a gente tem a possibilidade de estar naquele padrão. E que isso não pode acontecer, sabe? Todas as vezes que eu vejo a Bia falando, eu fico muito emocionada, assim, do quanto que ela consegue mostrar na arte o que a gente precisa olhar, o que a gente precisa perceber. E que eu concordo muito que a gente não pode permanecer dessa forma, não pode permanecer tentando colocar pautas que sejam individualistas no sentido de que eu preciso de ter trabalho, sabe? Isso não é geral, isso não é tão urgente quanto parem de nos matar. Que o parem de Não é, nos matar é todo instante. E nós sabe, não não é tão tínhamos nem urgente combinado do as leituras, né? Eu também tenho não algo para não ler é depois. não é tão urgente do que pare de nos matar, sabe? Pare de nos olhar somente como objeto, parem de. É óbvio que isso é no geral, mas ainda assim, mulheres brancas têm um privilégio em ter essa cor. E a gente precisa perceber isso de forma interseccionalizada, perceber que precisa abrir precisa abrir a visão em relação a isso. Tu queres ler alguma coisa? Sim, não, a gente não combinou, tá, povo? A gente Mas não comenta. a gente não combinou as leituras, mas a tua leitura tem muito a ver com que, primeiro, né? Duas mulheres falando assuntos tabus que a todo momento querem nos silenciar, né? Querem silenciar o modo como a gente fala, como a gente anda, como a gente veste, querem nos silenciar a Como maneira a como a gente gente se toca. goza, como a gente goza, né? E aí eu trago Grada Quilomba para pensar conosco sobre a metáfora da boca. A metáfora da boca desloca essa questão para o período colonial, ao demonstrar que a boca se utiliza enquanto ferramenta de suma importância para o domínio e a repressão dos negros escravos, principalmente das mulheres escravizadas. A boca passa a ser compreendida enquanto um órgão que simboliza o falar, o evocar, o enunciar, que no âmbito do racismo e do gênero nos dá a possibilidade de pensarmos o controle daquilo que não se pode dizer. E para isso é preciso que se utilize da máscara para silenciar, tamponar a boca ou o órgão, pois caso o negro escravizado falasse ao branco sobre o seu status de corpo abjeto, de um corpo escravizado e subalterno, daria ao branco o status de se entender enquanto colonizador, de agressor, de violento, e que a posteriori, ao ser enunciado a partir desses significantes, o branco então poderia vir a se desestruturar, a enlouquecer, sobretudo no sentido social. Por isso, cria-se a máscara como ferramenta de silenciamento, de apagamento do corpo negro escravizado. Haja vista que os negros também não podiam alimentar-se daquilo que plantavam e colhiam,
pois o colonizador interpretara este fato como um roubo de suas plantações e frutos. Vale mencionar que a máscara também se apresentava enquanto um instrumento sobre a mantença da existência de um corpo escravizado, pois a partir da máscara, os brancos colonizadores tinham de mantê-los vivos, já que muitos comiam terra com o intuito de se suicidarem. A máscara, então, pode servir enquanto um organismo para Deleuze, para Foucault enquanto relação de poder, e para nós hoje, pensando o feminismo, é a máscara que as sociedades, tal qual a nossa brasileira, nos querem todos os dias tamponar a nossa boca, principalmente de mulheres pretas, periféricas, LGBTs. Né? E essas máscaras, quando eu te trago aqui, Pri, para a gente pensar, e aí eu já inicio, né, falando a todo momento sobre o racismo, porque hoje, né, faz alusão à mulher negra latino-americana e caribenha, é para pensar nesse feminismo. Quais são as máscaras? Primeiro ponto. Quais são as máscaras que homens e mulheres brancas continuamente têm colocado em nós? Descendentes de um patriarcado burguês escravocrata. Pensando o gênero, o que é que a sociedade, o que é que os homens que aqui estão nos vendo, quais são as máscaras contínuas que vocês têm posto em nossas bocas, em nosso gozar, em nosso pensar? Então, essas questões eu deixo para que a gente possa pensar, mais do que pensar, que a gente realmente esteja comprometido com o descolonizar-se. Eu tenho dito sempre para a Pri, eu espero que o Vidas que Importam cresçam, mas não cresça e cresça o suficiente para que as pessoas que aqui estejam de fato comprometidas com essas questões. Sim. Não é mais um K, 2K, 3K, enfim. Que realmente as pessoas que aqui estejam, quando eu digo compartilhem, sigam, né? Para que haja de fato um comprometimento com todas as vidas. E hoje, mais do que nunca, as vidas das mulheres pretas, das mulheres trans, das mulheres brancas, das mulheres periféricas, né? Sobretudo que a gente está tratando a questão do feminismo. Então, mais uma vez, Pri, muito obrigada. Eu que Tua agradeço. fala me contemplou em muitos quesitos. E Eu viajo um pouco, mas, mas eu espero que vocês tenham entendido, né, o quanto que é necessário a gente pensar o feminismo nesse sentido interseccional, porque é somente assim que a gente vai conseguir entender o que a gente pode fazer para combater de fato o patriarcado, sabe? Não é só pensando no individual que a gente vai conseguir fazer isso. É dando visibilidade a todas as pessoas que sofrem com essa estrutura. E que é sempre bom a gente olhar para o outro e tentar entender o que ele tá vendo, né? Como ele se sente no que a gente tem vivido. A mulher, ela tem sido, né, tamponada há muito tempo, mas a mulher preta em específico continua e muito. Então a gente precisa dar suspiro a essas pessoas, precisa trazer a superfície. E eu quero muito agradecer a ti por esse espaço. Quero te parabenizar de novo. Esse projeto é muito importante. Ele precisa continuar. Ele precisa estar aqui sempre, porque a gente precisa debater sobre esses temas tabus
que é através dessa informação que a gente consegue ver as pessoas, consegue olhar o mundo de outra forma. Ainda mais nesse mundo, né, em que existem tantas pessoas se preocupando só consigo. É triste, revoltante, e eu acho que a informação pode ajudar essas pessoas. Então, quando a maldade não for maior. Pri, eu que te agradeço. Muito obrigada. Gente, sigam @loveformshop. Acertei. Acertou. Sigam a Pri, sigam esse trabalho dela que também é incrível, uma empreendedora maravilhosa, comprometida com questões sociais importantes, né? E lembrando que nós temos live na próxima quarta, dia 29, os entrelaçamentos entre gênero e rural. A gente também vai estar falando sobre gênero, feminismo, mas trazendo a pauta dessa mulher rural, né? O feminismo rural. Acredito que poucas pessoas têm debatido sobre essa questão. E vamos ter também um prazer imenso de trazer Carla Araújo, que é uma assistente social, mestre doutora, doutoranda, na verdade, aqui da UCPEL, e que trabalha com essas questões. Então, eu espero vocês quarta às 20. Lembrando que quarta às 20 e sábado às 16 a gente tem live no Vidas que Importam. Mais uma vez, muito, muito obrigada, Pri. Sigam a Pri. Lá tem várias promoções, tem várias dicas sobre sexualidade, né? Faz teu merchan, Pri, ainda tem tempo. Tem vários posts sobre essas quebras de tabu, sobre reflexões que a gente deve perceber, seja sobre clitóris, seja sobre glande, seja sobre próstata, que lá a gente consegue conversar sobre dar voz ao desejo e a pensar no nosso corpo como um corpo desejante, um corpo que gosta e deve gozar. É isso. Obrigadão, Pri. E espero te ver em breve. Tô morrendo de saudade. Eu também, vem logo aqui pra gente tomar uma cerveja. Deus Poxa, quiser, esse coronga em tá dezembro. Em dezembro. ótimo. Vamos ver. Beijão. E lembrem-se, quarta às 20, eu espero vocês aqui no Vidas que Importam, às 8 horas da noite. Beijo, Pri. Beijo. Obrigadão. Até.